Agora sim. Bem, mais uma vez, bem-vindos, boa noite a todos. Bem-vindos a este Encontro Roble. É o último do ano. A gente, ao longo desse ano, teve algumas reuniões, as conversações indispensáveis, onde a gente escutava especialistas, né, em alguns assuntos, e esses Encontros Roble, onde membros da nossa fundação compartilham algumas de suas experiências. Hoje temos o Tiago, que é de Salvador, Bahia, Brasil, que participou recentemente da COP30, a mais importante conferência climática do mundo, né? Aconteceu aqui em Belém, no Brasil. Ele teve essa oportunidade. A gente pensa que a COP30 é um evento tão gigantesco, né? Reúne gente do mundo todo, mas na verdade são poucas pessoas, né? Que têm acesso a participar. E ainda assim é possível participar de tudo que realmente acontece, porque se divide em várias partes, né? Mas vai ser um privilégio hoje ouvir o Tiago compartilhar algumas de suas experiências. Tiago é formado em Relações Internacionais, né? E é digamos assim, um especialista também, um militante na área da defesa dos direitos climáticos, da proteção ao meio ambiente. E ele vai contar para a gente um pouco como ele conseguiu participar da COP30, o que é que ele fez lá, o que é que ele pôde aprender. E isso vai ajudar bastante a nós, tanto como grupo, como fundação, mas também como indivíduos, né? Que possamos ter ideias para fazer algo em prol da sociedade em um tema tão importante. Então, Tiago, passo o tempo para você, para que você possa fazer sua exposição, todas as suas considerações. No final, a gente vai ter um tempo para perguntas também dos nossos amigos que estão aí. Boa noite a todos. Estou muito feliz por estar aqui com vocês, compartilhando a minha experiência na COP. Foi enriquecedor e muito importante para mim. Para falar um pouco sobre a COP, né, entender o que é, né? A COP é a Conferência das Partes, podemos dizer assim, Conferência dos Países, porque partes são os países, né? E atualmente são 198 países que participam, sendo que os Estados Unidos ainda está no embate de se continua ou se sai, né? Sempre ocorre essa discussão quando está no governo Trump, né? Ele teve essa decisão no seu primeiro mandato e agora segue com essa decisão também. Mas vamos falar da COP do Brasil, né? A COP do Amazonas, que aconteceu em Belém, e ela ocorre após 33 anos do primeiro evento, que foi a Eco 92, né? El primero Então fue tem en el um, 92. ocorre no Brasil a Eco 92, que dá El esse Comin espaço, né, para 92 essa discussão do ocurrió en clima Brasil, comenzó con las discusiones sobre el clima, mundial, quando se percebe que cuando se os percibe desafios que los climáticos, desafíos, né, é diferente do outros assuntos, ele não tem barreira, né? Então, o que é feito aqui no Brasil, como é lidado aqui, vai atingir nossos vizinhos, nossos irmãos, né? E então cria-se aí a COP para essas discussões onde esses líderes vão pautar suas decisões, né? eh, que vão impactar diretamente as nossas vidas. A minha área que eu pesquiso mais é a questão de justiça climática e a participação da sociedade nessas discussões, porque em uma COP ocorre lá cientistas, os líderes políticos, né, acadêmicos, e muitas vezes a sociedade ela vai estar um pouco exclusa dessas decisões, né, e ela é participante, né, ela vive os desafios no seu dia a dia. Então, a área que eu pesquiso é a área da justiça climática e como a participação da sociedade nesse desafio se encuentran esos voz desafíos ativa, né? como Então, una voz realmente activa. falando o que é a COP, seu início, a COP de Belém, ela completa 10 anos após o Acordo de Paris, que é um dos acordos mais importantes, né? Primeiro a gente tem o Tratado de Quioto, né? Que foi em 97, e após
esse foi um dos mais famosos discussões que tivemos no período, e por muito tempo, né, estudamos sobre o Tratado de Kyoto, até então vir a discussão do Acordo de Paris, que é o que hoje nos baseamos nas discussões, nas decisões tomadas, né? Apesar de perceber que os a não inclusão, a afetividade do que foi discutido no acordo, houve um avanço da temperatura, né? Então, essa COP ela veio muito com essa discussão de que ainda há tempo, mas também estamos em risco, né? Estamos bem na porta já, então precisamos agir agora. E aí, ter essa COP fora do eixo Rio-São Paulo, e aí sim no norte do Brasil, dentro do maior bioma do mundo, que é o bioma da Amazônia, né? É muito importante para dar holofote a esse bioma que é visado pelo mundo inteiro, né? Por sua importância no equilíbrio climático, porque o bioma ele tem seus rios voadores, né? Como é muito conhecido, muito falado, e tá correndo seus riscos com o desmatamento, né? É, porém, há no Brasil um avanço, né, sobre a diminuição do desmatamento, há outros desafios que ainda enfrentamos, e assim como nos outros países da América Latina, né? Alguns países têm tomado decisões importantes, mais ousadas, né, e com coragem de enfrentando, assim como a Colômbia, mas outros ainda meio tão tímidos, né? O Brasil, ele tem como eu falei, na questão de desmatamento, ele tem um avanço muito grande, porém, na questão de energias, ele ainda encontra um desafio, porque ainda se usa a exploração do petróleo, há uma conversa sobre uma transição energética, Y no hay una porém, verdadera transición é energética. preciso Por eso es que necesario tenham que planos se haya un é, plan que sejam que planos realmente reais, sea, né? que Então, não sea é, realmente não é deixar de real. utilizar essa ¿Sí? energia, né? O uso de petróleo, a meta do uso de petróleo é do carvão mineral até 2050, do petróleo até 2060 e para os gases fósseis para sempre. Então, essas são ideias que, que não combinam com esse discurso que se trouxe, né, para a COP de uma mitigação, né, uma transformação no nosso sistema, na nossa energia, sendo que a gente vamos ainda estar usando essas energias que poluem mais, né, poluem muito mais. Então é importante que o Brasil, sim, e os outros países da América do Sul tenha não só um plano de ação, e esse plano de ação seja posto em prática. Não vai ser fácil, e não é de hoje para amanhã que vamos abandonar o petróleo e essas energias fósseis, mas a gente precisa que o dinheiro que se ganha dessas energias possa ser investido em energia limpa, né? E principalmente em qualificação de pessoas, né? Eu acredito que o uso desse dinheiro, do investimento, né, que existe, que vem nesses acordos e que é muito discutido lá na COP, naquele espaço, ele vem ele pode ser muito investido em qualificação de pessoas e profissões futuras de energia limpa, né, na área de sustentabilidade. Mas falando sim da COP, a COP é um lugar, é uma torre de Babel, porque você pensa, não, vou ouvir ali inglês, mas você vai ouvir vários idiomas.
pessoas vestidas com várias vestimentas de sua cultura, de sua etnia. E isso é muito incrível, né? Enriquecedor, porque você está andando e você está ouvindo idiomas que até então nunca tinha ouvido, né? E aí você tenta identificar aquelas pessoas, ou até por a forma que elas estão vestidas. Então, isso é muito interessante. É, tá acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, então foi minha primeira Copa, então uma das coisas que ali eu entendi, se não vou conseguir absorver tudo e participar de tudo, que é impossível, mas eu vou conseguir onde me cabe, onde eu posso ir, né? O que me interessa. Então, deu para participar de algumas coisas. Eu estava lá representando o meu território, que é o bairro do Nordeste Amaralina, ao qual sou coordenador da Cartas de Direitos Climáticos do Nordeste de Amaralina, que é um projeto do Climate. E a metodologia, ela é simples, porque ela é uma metodologia onde ela ouve a comunidade ou território e dessas pessoas se entende o que é as mudanças climáticas, como impacta ela e qual solução elas querem, né, para as vidas dela. Então, eu fui representando aqui o meu território, o meu bairro, e foi muito importante levar a discussão das coisas que nos afetam aqui, como ilhas de calor, né, o saneamento básico e os outros desafios que enfrentamos dia a dia, e também essa questão de desenvolver profissionais qualificados para a área climática, para essas novas vagas que surgirão, né, no futuro. Então, eu estava lá para representar esse território, falar um pouco mais e divulgá-los, né? E aí também tive a oportunidade de ver outras etnias de povos originários também buscando seu espaço ali, né? Discussão, apesar que temos ali líderes poderosos, cientistas, mas essas pessoas que de fato têm conhecimento, que preservaram, cuidaram, não são ouvidas. E teve uma insistência, uma resistência, e elas conseguiram levar, sim, sua voz. é, o, di- o diplomata André Correa, né, ele parou para ouvir essas pessoas junto com a Ana Toni e a ministra Marina. Então, também estava por ser a Copa ocorrida no Brasil, teve outras oportunidades. Teve a cúpula do clima, que também foi uma outra discussão. Tivemos a marcha pelo clima, que não tinha ocorrido nas outras Copas, por não ser um país tão aberto, né? Então, houve essa diferença, houve uma participação muito grande da população de Belém, né? Assim, então, a Blue Zone, que é uma área mais fechada, então vai aqueles que têm credencial, mas também a Green Zone, né? A zona verde, ela é uma área aberta, então ela estava sempre cheia, tinha muitas discussões muito boas ali. Então a população estava ali presente nessa área, elas estavam ouvindo e também se manifestando ali, participando. Então, é, outros colegas meus que participaram de outras Copas falaram sobre isso, que nunca tinha visto uma Green Zone tão cheia, com tanta participação da sociedade e assim e discussões tão boas ali, né? E que geralmente é um pouco mais as pessoas se concentram mais na Blue Zone, né? E dessa vez não teve um equilíbrio interessante porque como a Green Zone ela é uma área que não precisa do credenciamento, as pessoas podem frequentar. E isso traz um destaque muito grande para o Brasil, né? O norte do Brasil, que é trazer a cultura de Belém, né? As pessoas podem conhecer a cultura de Belém, que é um lugar riquíssimo né? Então, conhecer e viver ali o bioma amazônico, né? Que se discute tanto, né? Uma coisa que eu percebi, se usou muito a imagem dos povos originários,
mas na discussão eles não estavam presentes. Então, houve uma exploração muito grande da imagem do povo de Belém, e dos povos originários, mas eles não estavam presentes na discussão. Isso é um ponto que precisa ser revisto e todos nós podemos nos organizar para exigir e buscar e reclamar, né, esse direito de estar lá. Esse é um dos meus objetivos, de estarmos lá, de ouvir essas pessoas e assim passar a parte da discussão, porque a discussão ela está muito direcionada quanto eu perco em dinheiro e não quanto eu perco em vidas, né? A gente aqui no Brasil teve exemplo recentemente, né, assim, que foi no Rio Grande do Sul, quando o governador ele disse que sabia de alguns dos problemas, mas porém não dava para solucionar porque tinha dinheiro a ganhar ali, não podia se perder. Mas quando veio as chuvas e enchentes, tudo parou, né? E ali se perdeu muito dinheiro, né? E não só dinheiro, muito vidas, né? Então, esse é o ponto de reflexão, né? Quantas vidas vamos continuar perdendo por causa para não perder dinheiro, né? E quando isso nos atinge, de uma certa forma, não, perdemos não só vida e perdemos dinheiro, né? Porque querendo, não, a vida é a mão de obra daquele lugar, e se você perde mão de obra, você também vai perder esse dinheiro. Então, essa discussão ela precisa estar pautada na COP, né? Nas discussões climáticas, né? E não só na COP, e nos outros eventos climáticos, e também nos nossos líderes, né? Não só estar ali para fechar negócio, né? Fechar parcerias que são importantes, mas também essa parceria que traga benefício e solução, né? E uma das discussões que eu pude ouvir lá foi, que achei muito interessante, foi um líder religioso falar que os evangélicos eles também se preocupam pelo clima, apesar das pessoas não verem a participação deles, né? Mas ele estava ali representando uma instituição religiosa e ele sabe a importância do cuidar da terra, e nisso, quando ele falou sobre isso, eu me lembrei muito do seminário que eu participei, né, da Fundação Ramos, que era a nossa mordomia com a criação do Senhor, e como nós precisamos estar ocupando esses espaços, né, e trazendo a nossa experiência e a nossa opinião para que haja uma transformação, né? E que não ficamos distante dessas discussões, né? Não achando que ali não nos cabe. Então, é importante que a gente possa entender, né? E também não deixar nos inflamarmos por essa polarização política e assim não virarmos as costas para um problema que nos atinge a todos, vai atingir a esquerda, a direita, o centro, vão atingir a todos, né? Então a gente precisa, nesse ponto, ter o equilíbrio e sabedoria para que possa entender que as coisas que estão acontecendo vai atingir a todos, ele precisa de um ponto de equilíbrio. Eu não posso houve muito ataque à cidade de Belém, e é um lugar fantástico, maravilhoso, mas a gente sabe que quando saímos do eixo, né, do Rio-São Paulo, há um ataque principalmente do norte e nordeste. Mas a cidade, ela entregou muita cultura, ela entregou hospitalidade e ela cumpriu o seu papel ali. Eu ouvi relatos Yo vi o escuché outros relatos lugares onde o de povo, otros onde as pessoas lugares, tinham que en otro que caminhar ocurrió la para COPI y que apesar que ônibus gratuito foi oferecido às pessoas que estavam participando da COP, não para a população da cidade, era para as pessoas que estavam na COP, mas a estrutura que foi montada lá foi uma boa estrutura. Tinha um calor, mas para um bom nordestino, um calor que estava ali dentro era mais fresco que
na cidade em si, né? Mas eu entendo que algumas pessoas da Europa e de outros países mais frios podem sentir um pouco mais desconfortável, mas porém não era ali dentro, não era um calor insuportável, era um local fresco, tinha sempre água disponível, e tinha toda uma boa estrutura, foi muito bem programado, muito bem executado a cópia. É, alguém quer, eu estou falando, mas assim, acabei. Alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, algum ponto que Renan queira trazer que eu possa esclarecer? Eu tenho várias perguntas. Sabe que tem também o Vai. interesse de perguntar, pode falar no chat ou levantar Uhum. a mão, que a gente dá a vez aí. Um dos tópicos que eu queria perguntar, ou pedir que você falasse mais, é sobre o fato de que você foi para lá representando a sua comunidade local, o seu bairro, né? E não só você foi levar algo para lá, mas foi também ouvir, aprender para trazer de volta para o seu bairro. Como é que funciona essa interação? O que é que você pôde trazer de benefícios, de ideias novas para o seu bairro, né? Como é que funcionou isso? Sim, foi muito interessante e uma coisa que percebi que muitas pessoas também estão passando pelos mesmos desafios. Então, assim, é, o racismo ambiental, ele atravessa cada um de nós por várias camadas, mas cada um traz a sua identidade, né? Então, os desafios que enfrenta aqui no Nordeste Amaralina pode ser parecido com o desafio da população de Belém, né? Porém, são outras histórias, cada um tem sua identidade, cada um tem os seus desafios. E isso foi muito enriquecedor, porque além de ver termos a força desse povo, de muitas pessoas, né, que têm um objetivo e estão lutando, também foi ver que cada um também tem soluções, né? Então, às vezes, a solução que pensamos aqui para o Nordeste de Amaralina, eu pude lá perceber que tem, poxa, tem um caminho, né? Alguém aqui já colocou em prática isso que ainda estamos pensando em colocar em prática, e alguém já tem resultado sobre isso. Então, ver isso foi muito animador, sabe? Sabe, poxa, olha, isso que pensamos está dando certo nesse local, né? E aí a gente conseguiram algumas parcerias, né, para que isso foi muito interessante. E escutar outros territórios, né, outra solução, não só da ciência ou do meio acadêmico político, mas sim da população. Eu participei de uma palestra onde foi criado um livro para que as crianças pudessem conhecer a alimentação local e as frutas locais. E achei aquilo muito interessante, né? Porque quando a nossa sistema de educação, ela Plata, ensina, plata, plata. ela No sé. Pero me hago itu. Tipo, kena upa é, wow. Tiago, acho que você acabou ficando no mudo. Sem querer. foi. Eu Agora. acabei eu ficando no. Então, quando eu estava ouvindo ali aquela instituição falou que criou um livro para ensinar as crianças sobre as frutas locais, né? Porque às vezes recebemos o livro, o material didático e está lá falando frutas que vão ter no sul ou frutas que vem do que não são nosso acesso, né? Então às vezes hoje a criança você fala para ela blueberry, morango, ela conhece, mas se você falar é, umbu, cajá, né, para nós nordestinos, ela talvez não conheça tanto. Então ouvir aquela discussão ali me chamou muita atenção. Eu disse, realmente precisamos levar isso para a escola, precisamos levar isso para a alimentação das crianças, para que ela entenda que eu vou ser muito regionalista porque eu sou do Nordeste. Então, assim, comer o cuscuz é melhor que comer aquele hambúrguer daquela marca ali, né? Então, é,
essas riquezas que fomos perdendo durante a vida. Então, hoje em dia tem ver jovens consumindo um certo produto que não é tão saudável e que ele traz uma pegada de carbono, sendo que eu tenho produtos que são produtos são daqui, que são feitos aqui, que não tem uma pegada de carbono tão grande. E também que estão fortalecendo a economia do meu local, isso é importante. Então, eu pude é, ver muito isso lá, essas discussões, e isso me chamou muita atenção, né? Do consumir o que está na minha região, onde até muitas vezes eu conheço aquela pessoa que produz, eu conheço o local onde, né, produziu. Foi uma coisa que a gente também, né, discutiu lá no seminário da Fundação Robert, daquela empresa de chocolate, né? Então você conhece ali o dono, né? Você sabe como aquilo ter feito. E às vezes ele vai optar por aquele chocolate que veio de outro país porque ele se tornou a moda do momento, sendo que alguém muito próximo de nós está produzindo algo muito bom, está gerando emprego aqui naquele local. Então isso é uma economia circular e sustentável. Excelente. Eu Tem outra não sei pergunta para. aqui no chat, né? Da Viviana Hernandes Ángel, da Colômbia. Ela pergunta: qual é o convite que você nos faz baseado na experiência que você teve? Qual a sua recomendação? A nos organizarmos e ir para uma próxima Copa. Primeiro, eu achava que era um espaço muito difícil. Tá? Tem, tem suas barreiras, tem seus desafios. Eu encontrei alguns desafios. É, eu lembro, no dia que eu fui fazer minha credencial, um voluntário chegou na fila, a única pessoa que ele veio falar foi comigo. Ele perguntou: Ó, aqui é credencial para a Zona Azul. Se você quer ir para a Zona Verde, não precisa credencial. E eu falei para ele, não, estou aqui para fazer minha credencial. E simplesmente ele saiu e não falou com mais ninguém. Ele não deu aquele recado para outras pessoas. Ele só chegou até a mim. E aí minha amiga perguntou, por que ele só perguntou a você? Né? Então, você vai vendo barreiras ali, né? Essa questão da zona azul precisa dessa credencial e ali onde estão acontecendo as discussões mais importantes, né? Então, cadê a participação da sociedade ali civil nesse local, né? Houve o desafio para os povos quilombolas conseguir credencial. Porém, nós podemos nos organizar, nós podemos, como sociedade civil, montar um projeto e como uma fundação, né, montar um projeto e levar nossa voz para ali, para que possamos, assim, participar de painéis, de discussões e aprender. Ali é um celeiro de oportunidades, porque você está encontrando muitas pessoas. Eu tive um momento de, poxa, conheço aquela pessoa. E depois ia lá olhar na rede social, nossa, eu passei do lado do escritor tal, do cientista tal, que eram pessoas que eu já acompanhava, mas na hora ali você não reconhece. Mas eu tive a oportunidade de conversar com ministro, com presidente de organizações, né? Então, assim, é um momento que você tem acesso a essas pessoas e de apresentar seu projeto para ela. Então, é muito importante que a gente possa organizar um projeto para que possa chegar lá e levar uma ideia, principalmente com uma ideia que possa defender todo o nosso território, né? Nesse grande território que é a América do Sul, e nossos biomas, né? Então, eu acho que de início é nós planejarmos, organizarmos e buscar financiamento, porque não é algo barato está ali. A próxima será na Turquia, né, com essa presidência dividida entre a Turquia e a Austrália, mas existem várias instituições que emitem editais onde é, levamos um projeto claro, um projeto interessante, elas é, apoia e pode estar ali representando como foi aconteceu conosco, além de estar
com o apoio do Climate Reality Project Brasil, a gente tinha o apoio do Fundo Canadá. Então, foi eles que nos ajudaram com passagem, hospedagem, né? E esse período lá. E eles que vinham também apoiando a construção dessas cartas, né? Então, é, criar um bom projeto para que a gente possa, assim, levar algo com objetivo, né? Eu quero participar, estar na COP. Qual é o meu motivo de estar lá? Eu quero influenciar o quê? Eu quero aprender o quê? Então, eu acho que isso é um bom passo, quando pensarmos nisso, organizarmos e aí começar a planejar. Ótimo. Eu coloquei no chat o link, né, o site da COP30. Está em português, mas depois o pessoal que fala espanhol pode mudar o idioma lá no site, tem essa opção, né? Você sabe, Tiago, onde vai ser a próxima COP? Já não vai ser mais aqui no Brasil, né? Tem uma alternância. Não, não, isso. A próxima será na Turquia. Estava, na Ah, verdade, na discussão entre Austrália e Turquia. E caso não se entrasse em um acordo, ela iria para a sede na Suíça. E o André Correa Lago continuaria o presidente, né? Mas eles decidiram essa junção. Então, o espaço vai ser na Turquia, porém a presidência será dividida entre um líder da Turquia e um líder da Austrália. Então já está decidido. E o interessante da COP é que essa COP ela só se fecha, ela só se conclui na próxima. Então, quando na próxima Copa ela é encerrada, então é encerrada os acordos, né? É uma coisa interessante que não é, o acordo ele não é feito por votação da maioria, ó, a maioria decidiu por isso, não. É um consenso de todos, então por isso é um grande desafio. É muito interessante isso, porque todos precisam entrar em um consenso. É, é só a gente imaginar nossa família decidindo viajar para um lugar. É um desafio, né? Imagine sobre um clima, sobre a decisão sobre o clima, e todos precisam entrar em um consenso. Então, isso é uma discussão muito interessante. Eu digo que eu fico muito empolgado e animado, porque nessa discussão cada um vai trazer seu interesse, e cada um tem seu ponto de vista, e como eu falei, às vezes é muito pautado quanto eu vou perder e quanto eu vou ganhar, né? E não quanto a Terra irá sofrer, quanto a população irá sofrer com os desafios, né? Se a gente não nos atentarmos para o bioma amazônico, a gente pode chegar a um ponto de não retorno, e aí enfrentaremos muitos outros desafios na alimentação e muitas outras coisas, nosso sistema de chuvas e no equilíbrio do nosso clima, né? E, né, e como eu falei e repito, não é uma coisa que vai, o Brasil fez, só vai atingir o Brasil. Não existe fronteira para isso, né? Atinge a todos. Então, é uma das coisas que eu acho muito interessante, por isso eu queria ir para a COP, era isso, porque assim, é um problema que atinge a todos, e é um problema se eu digo, eu vou fazer e o outro não vai fazer, os dois vão ser afetados da mesma forma, e eu preciso entrar em consenso, né? Eu preciso dizer, ó, tá bom, você não vai fazer isso, mas a gente pode fazer isso. Eu vou tentar isso e eu preciso que você tente isso, sabe? Então, é muito interessante isso. é realmente essa questão do desafio de convencer os países, né, de que o gasto, a perda ambiental e de vidas é muito mais do que a perda econômica, né? Quando eu estava na faculdade, eu estudei na Universidade Federal, tinha uma regra na biblioteca, né, de que você se atrasasse, tem que pagar uma multa, né? Um livro. E eu lembro que teve um caso de um aluno que pegou um livro raro na biblioteca sem intenção de devolver. E foi acumulando a multa, chegou no valor exorbitante. E a pessoa da direção da biblioteca foi falar com ele: olha, a gente precisa desse livro de volta. Ele disse:
Não importa, eu pago o que for necessário de multa, mas eu vou ficar com esse livro. E aí entraram com várias medidas contra ele, né, para ele não poder se matricular mais, várias sanções. E isso acontece também com o clima, né? Tem países mais ricos que dizem, não importa quanto é o custo, eu prefiro manter essa política aqui, mesmo que seja mais devastadora, mesmo que seja prejudicial, mais poluidora, etc. Né? É difícil, né, lidar com o poder econômico quando eles têm condições de solucionar, mas por outra razão preferem manter o status quo, né? Ou agravar ainda mais o status quo, porque se fosse só para manter, seria até um mal menor, mas acabam até prejudicando ainda mais a situação que já existe. Enfim, é complicado, né? Essas questões econômicas e comerciais que sempre estão tentando se impor sobre tudo que a gente faz. Eu gostei da coisa que você comentou sobre a alimentação, né? A gente na América Latina somos reconhecidos por ter uma gastronomia típica local muito forte, né? Mas, inclusive, eu acho que nos últimos anos tem melhorado muito nossa autovalorização em relação à nossa comida própria. Eu acho que nos anos 90 e nos anos 2000 a gente tinha uma fase de valorizar muito mais a comida de fora. Acho que agora a gente está voltando um pouquinho de volta para as raízes. Eu confesso que eu deixei de comer alguns desses hambúrgueres de fora para mim perderam a graça. Mas é interessante que essas comidas típicas não perdem a graça, né? Com o passar do tempo, se torna talvez até mais gostoso. Enfim, não sei se tem mais alguém que quer fazer mais algum comentário, por favor, fique à vontade aí. Então, se você tiver mais alguma coisa para continuar, Thiago, pode continuar também. Ok. Não, exatamente isso que você trouxe, Renan. Realmente está havendo agora uma valorização, né? Diz que agora o Brasil está na moda, né? Então o mundo está olhando para o Brasil, mas teve um tempo, a gente se perdeu isso e tem uma discussão que o alimentar ele está ficando globalizado. Então, assim, hoje em dia, o que se come na China está se comendo também aqui no Brasil, né? E antes cada um tinha essa característica. E é interessante como as coisas são perfeitas, porque as coisas que são produzidas aqui no Nordeste, elas têm as vitaminas necessárias para as pessoas que vivem aqui por causa do seu sistema, né? É, ambiental, né? Da exposição ao sol. Então, as frutas que produzimos aqui, elas têm as vitaminas corretas que precisamos. Mas se a gente passa a nos alimentar como o europeu ou o lugar onde faz mais frio, então a gente para de absorver essas vitaminas e aí ficamos mais doentes, né? Porque então, como é interessante como as coisas são foram feitas perfeitamente, né? Mas aí esse sistema eu preciso comer porque eu vejo nos filmes as pessoas comendo aquilo, né? Eu vejo nos seriados, né? É, e uma das coisas importantes da Copa é esse soft power da cultura do povo de Belém, né? Do Pará, a cultura do Pará. Então, foi conhecido hoje o açaí, né? Ele está sendo exportado, né? Para o mundo todo, ele ganhou, mas há um desafio ali para aquelas pessoas ali, né? É, quando eu fui lá no Ver o Peso, né? E aí muitas pessoas falaram, reclamar, não, a gente tá com e todo mundo quer comer peixe em Belém, né? Todo mundo quer comer peixe porque Belém se fala muito sobre o peixe, sobre o açaí com peixe. E uma das vendedoras relataram disse, a gente tá com um desafio de peixe porque os barcos não estão podendo atracar aqui, né? Então, também esse impacto dessas pessoas indo para lá causou um impacto ali na economia, né? Então, essas coisas precisam ser pensadas também. Tem o bom, né? Essa virada ali para
essa visibilidade que a cidade tomou, mas também o equilíbrio nisso, né? Qual é o impacto que isso ocorre, né? E a gente também pode pensar na natureza, né? O Brasil é rico e de natureza, né? Assim, de lugares belíssimos, naturais, e às vezes há uma exploração daquele lugar que causa impacto, né? Se todo mundo resolve ir para a floresta amazônica porque quer entender ali aquele bioma, vai causar impacto naquele lugar. Então a gente precisa também ter essa sabedoria de como utilizar e explorar de uma forma. É difícil falar explorar e dizer uma saudável, né? Eu usar essas duas palavras juntas, né? Explorar isso de uma forma saudável, uma forma inteligente. Mas utilizar o recurso dali que cause uma renda e um benefício para aquele lugar, também não destruindo ou excluindo, né? Como ocorreu em alguns casos lá. Então é importante isso ser pensado, né? Nessas estruturas. Ali na COP, dentro da Luzônia, você tem espaços que não, mesmo credenciado, você não entra, porque ali estão os líderes políticos decidindo, né? E a minha ideia de COP era esses líderes sentados ouvindo a gente, né? Ouvindo os povos originários, ouvindo todas as pessoas que vêm sofrendo, e eles ali sentados e anotando e dizendo, poxa, é isso que essas pessoas que me colocou aqui para representar elas estão passando, né? Mas é o contrário, né? Elas estão lá, elas foram lá no seu jatinho, ficaram nos melhores lugares e estão ali decidindo coisas que elas não estão vivendo no dia a dia, né? Nos desafios do dia a dia. Então, e é por isso a importância de nós, como sociedade civil, estar nesses espaços e ser ouvido nesses espaços. Tentar quebrar essas barreiras e assim, mesmo que a gente não vá ali para a sala de negociação, mas estamos nos corredores, e no corredor Dijimos que dá no para estamos en la sala de negociación, estamos en las você entrega um folhetim, você fala e ali as pessoas estão nos ouvem. Eu esqueci o nome daquele irmão que estava no seminário que contou a história de quando ele foi chamado para um governo democrático e ele não queria, ou democrático não, perdão. É, republicano, como é o nome do outro, dos Estados Unidos, desculpa. Tem o Partido Democrata e o Republicano. Democrata. Ele foi chamado, ele era republicano e foi chamado para trabalhar no Democrata. E aí ele pensou, e aí o profeta, não lembro se foi Thomas S. Monson, falou para ele: precisamos de membros da igreja em todos os locais, né? Então, a mesma coisa que eu pensei ali, quando eu vi aquele líder religioso falando que precisava estar ali, que as igrejas precisavam estar ali também discutindo sobre o clima, eu pensei sobre isso. Você precisa estar aqui, todas as pessoas precisam estar aqui também, para que possa influenciar nas boas decisões, né? Não só. E foi uma coisa muito chocante para mim ver que uma ideia que as igrejas elas estão ela tem um pensamento ao contrário ao clima, né? As mudanças, como ela não se importasse. E ele ali trouxe aquela discussão, não nos importamos, entendemos a importância desse lugar que foi criado por Deus, né? Esse presente dado. Então, é interessante como uma instituição como a Harvard, eu sou uma instituição cristã, ela possa estar ali também falando sobre isso, dessa importância deste, é, que temos como preocupação com as criações de Deus. Excelente. Alguém. Tem muita gente agradecendo aí no chat pelas suas respostas. A gente viu que você já mencionou que a próxima COP vai ser na Turquia, mas tem todos os anos, né? Então, se a gente por acaso não conseguir alguém participar na Turquia, não tem problema, vai ter outra depois.
Então, o que é exatamente que a gente precisa fazer para estar lá? Você mencionou algumas coisas, né? Tem que ter um projeto, tem que estar vinculado a alguma instituição, tem que fazer uma inscrição. Tem os gastos também, mas tem instituições também que podem financiar isso, né? Como é que funciona essa preparação? O que é que a gente precisa fazer se quiser participar disso? Você vai falar como indivíduo ou como Fundação Robles? Porque como Fundação Robles, ela já tem tudo para estar lá. Aí agora Aham. é apresentar projeto para participar dos painéis que estão lá, que vão estar lá, né? Então, é, é, quando sair o edital, né, que eles daqui a um tempo vai botar ali o site deles e qual discussão que eles vão ter, então levar para ali para eles, ó, eu tenho aqui, quero falar sobre isso. E aí o que ocorre? Muitas vezes ele vai pegar, não vai te dar um espaço para você aqui, ó, aqui é da fundação. Monte aí. Eles vão dar esse espaço para grupos que têm é, um poder aquisitivo, mas vai ocorrer de assim, ó, quer falar sobre isso, aquele grupo lá também quer falar sobre isso, vamos juntar e vamos dar 20 minutos. Então ocorre esse espaço, né? Então ali, como eu falo, tem várias salas e vários temas ocorrendo. Então, é pesquisar e qual podemos nos encaixar ali e aplicar. Então, surgem essas oportunidades. Tem essa questão de quantas pessoas irão, né? Aí, qualquer lugar que vai receber um evento, aquele é o lugar, o custo dele aumenta, né? Por devido à procura. Em Salvador, fevereiro, qualquer casinha é R$ 1.000 o dia, sabe? Então, por quê? Devido à procura por aquele lugar. Então, as coisas vão ficar caras e, nossa, para mim, o que o Climate fez, o nosso grupo, né, das cartas, né, a nossa delegação das cartas fez, foi muito interessante, que a gente encontrou um lugar fora ali do eixo e esse lugar foi essencial para mim, assim, porque foi um lugar de refúgio. Então, a gente era um sítio é, dentro assim da floresta. Então, quando a gente saía de manhã, passava o dia ali, absorvendo tudo. Quando chegava naquele lugar, sabe, era desligar do mundo, poder descansar de verdade. Até eu estava conversando isso com uma amiga, que talvez se a gente ficasse ali na cidade, a gente talvez ficasse mais cansado, porque a cidade estava efervescente, né? Acontecendo muita coisa, muitos eventos, tem muita festa, né? Mas a gente foi para um lugar onde a gente pôde descansar, ter esse contato com a natureza, então isso foi muito bom. Então, precisa se planejar isso, né? Então, tentar entender ali, agora, né? Vamos dizer que se planeje para ir à Turquia e tentar entender ela, né? Então, quais os lugares mais próximos, tentar entender esse sistema de transporte, é, o sistema político ali, né? A sua cultura, o mais importante é isso, tentar entender a cultura para que não ocorra choques, né? E também não ocorra ataques como foi feito, né? Porque a gente a gente visita, né? Então tá na casa de alguém e na casa de alguém tem regras que não tem na nossa casa muitas vezes, né? Mas então a gente precisa entender aquela regra daquela casa ali, não. Então precisa estudar sobre isso também. Eu acho muito importante tentar estudar a cultura. Mas a parte burocrática aplicar e como organização às vezes é mais fácil e aí também busca parceria com outra, porque às vezes uma organização vai receber a credencial, mas não tem gente para levar, então você conversa com ela para conseguir aquela credencial. Mas eu acredito que a Fundação Halvos tem um potencial enorme. Tem muitas discussões que estão sendo debatidas lá na COP, que é a Fundação Halvos, ela depende e vai ser muito enriquecedor ouvir a fundação e a fundação estar participando desses debates. Obrigado.
Se alguém quiser fazer mais um comentário, é a hora. A gente já está se aproximando do fim, tem quase uma hora aqui de conversa. Ótimo. Bem, vamos então ver as possibilidades, né, que a gente tem, quais vão ser os temas específicos, os painéis que vão estar lá. E eu gostei dessa sugestão que você deu de buscar parcerias, né, com outras instituições. Se tem igrejas evangélicas, ótimo. Ou tem também, deve ter católicos e outros não cristãos também, né? Que eu acho que seria uma parceria interessante até para a gente levar. Eu lembro que também nesse seminário que você participou com a gente, né, em 2023, fala muito disso, da importância que nós, da Igreja de Jesus Cristo, damos a questões de meio ambiente, né, a importância do mundo como criação de Deus, mas não somos os únicos, obviamente. E uma das razões pelas quais a gente defende a liberdade religiosa não é somente como uma questão de autoproteção, né? É também uma questão de que a gente possa atuar para fazer uma coisa de bom para o mundo. Uma das coisas é o evangelho em si, mas também outras coisas necessárias, né? Que são, uma delas é o meio ambiente. A gente também define outras coisas, como educação, saúde, é, combate à violência, etc. Mas o meio ambiente está entre uma das prioridades. A Rosicela, da Bolívia, fez um comentário aqui no chat. Qual o principal desafio que deixou esta COP? E qual foi o avanço mais importante? E aí, Tiago, qual foi o maior desafio que a COP deixou aí para a gente? E qual foi o avanço que já foi alcançado? Ó, o maior desafio ainda é a questão da energia fóssil, né? Isso. Ainda há um grande apego, né? E em se colocar esse assunto na mesa ainda é muito doloroso para muitos países, e o Brasil está incluído, é um desses países que ainda tem um apego muito grande em avançar, né, nessa, nessa discussão. Como eu falei no início, não é uma coisa do dia para a noite, mas precisa ter planos, né? Não é só ficar falando, vamos abandonar em 2020 tanto. Mas se eu não começo a fazer hoje algumas mudanças, isso não vai correr, né? É como querer perder peso, né? Se eu quero dizer, em 2030 eu quero estar a tal peso, mas hoje eu continuo fazer do mesmo jeito que eu tô, não vai acontecer, né? Eu começo a fazer, não, eu preciso cortar isso, preciso diminuir açúcar. Então, essa discussão, ela precisa e dói, né? Alguém que já tentou aqui emagrecer sabe como dói, né? Porque, né? E a mesma coisa é o clima quando você pensa assim, poxa, vai se perder, mas se perde em um ponto, ganha em outro. Mas às vezes acho que o maior desafio é a mudança. A mudança ela é dolorosa, né? Mas eu acho que muitas vezes é o medo do novo, né? Na verdade se sabe como fazer, mas às vezes poxa, mas isso daqui já está dando certo e tem uma preguiça de fazer aquele outro lá. Vamos continuar aqui. E o avanço, a gente está tendo progresso, se tivemos progresso. Se de 92 para cá tivemos progressos, então assim, não estamos muito pior devido a essas discussões passadas, né? Então como é tratado de que o Acordo de Paris, mas precisamos avançar, porque estamos chegando perto, né? E aí vai chegar um ponto que não vamos esperar que as pessoas estejam saindo dos seus países, porque ali está inabitável, está impossível viver ali, já está inabitável, para dizer agora, agora precisamos resolver isso, né? Então, algumas coisas já vêm nos sinalizando, já vem acontecendo, né? Alguns líderes, alguns poderes estão percebendo e tomando decisões, né? Tem o IPCC, que é esse grupo de cientistas que todo ano eles mandam relatório de como estão e do que precisamos fazer. E tem pessoas que ouvem, tem pessoas que não acreditam, mas tem pessoas que ouvem.
Então há um avanço, né? Algumas decisões foram tomadas ali nessa COP muito importante. E uma, acho que a maior foi ter conseguido a participação da sociedade civil, principalmente dos povos originários, né? A cúpula do clima que estava ocorrendo ao mesmo tempo lá da COP, ela fez seu documento e esse documento foi levado, né? A ministra Marina, mas o André, eles receberam esse documento e incluíram nessa discussão. Então, houve esse avanço, né, da nossa escuta, né, ter ido até ali e, e impactado, né, resolvido. Então, a discussão ela está começando um pouco tímida, mas ela está começando a ser participativa da sociedade civil. Mas para isso, a sociedade civil ela precisa entender, e aí se tem um poder da mídia, acho muito. Sempre quando chega a COP, a mídia fala um pouco mais, né? Ela discute, porque ela precisa, né, desse momento, né, para abordar o assunto. Então, eu aqui no Brasil, pelo menos, né, quando alguma coisa está acontecendo no Brasil, é bem explorado pela mídia, né, aquele assunto, né? Então, isso chega até as pessoas, né? Há um tempo atrás, quando eu falava assim, COP, que eu queria ir, não sei o que as pessoas, mas o que é mesmo? E hoje, e depois as pessoas, você foi na COP, e aí, como é? Então, eu não preciso mais explicar o que é, né? Só agora eu conto mais como é estar ali, né? Porque algumas pessoas já conhecem. Então, tá, para mim, é essa evolução, né? Porque um dos nossos temas, do tema da delegação que eu participo, que é conhecer para defender. Então, quando mais pessoas conhecem o assunto e ela entende, ela vai passar a defender e ela vai passar a tomar decisões mais sensatas relacionadas ao tema, né? Como o Renan falou, né, que a Fundação Hogwarts, ela discute muita coisa, ou muitos outros pontos, e uma das coisas lá na COP era isso, né? A gente não pode falar sobre gênero, clima sem falar sobre gênero, sem falar sobre raça, sobre igualdade, todos esses, e religião, é, sobre a intolerância religiosa e sobre a importância do respeito, sem falar o crime, porque tudo isso se entrelaça, né? Então, aí o Krenak, ele fala que se a gente entender um rio como que nos alimenta como é nossa mãe, a gente vai respeitar e amar aquele rio, né? Então, se a gente entende a terra como um local que o Senhor criou, nos deu, assim como ele me deu um corpo, e ele disse que eu tenho que cuidar do meu corpo como um templo. E ele criou a terra e me deu esse lugar, e eu entendo que eu também tenho que cuidar desse lugar. Assim como eu tenho que devolver um pouco para o Senhor saudável e dizer assim, ao Senhor, o que o Senhor me deu está aqui, está bem, assim a terra também diz ao Senhor. Eu estive ali, nesse espaço que o Senhor me deu e eu cuidei desse espaço, né? Eu aproveitei dele, dei o melhor e melhorei ele do que pude fazer, né? Então, eu penso muito nisso, né? Sobre no que relataria ao Senhor o que eu fiz com essa terra, né, que Ele me deu, né, foi nesse presente que Ele me deu para viver, me alimentar e desenvolver. E aí pensamos, né, se no futuro não temos um lugar assim, como as futuras crianças irão se desenvolver nesse lugar, como elas vão, né, então como elas irão à igreja, como elas ouvirão o Evangelho de Jesus Cristo, se ela tem muitos outros desafios a enfrentar, né? Então, é uma das coisas que eu penso, sabe? Então, eu preciso cuidar desse espaço para que para que também o Evangelho possa chegar até as pessoas. Muito obrigado, Tiago. Gostei dessa reflexão final sua, né? A gente sabe que o evangelho é a melhor coisa que a gente pode dar para os demais, mas existe algo mais imediato que as pessoas também precisam, né? E que também está relacionado com o evangelho, que é parte do bem-estar integral
do ser humano, né? O Salvador veio aqui para nos salvar de tudo, não só de uma salvação na eternidade, no futuro, mas também dos problemas que a gente tem no dia a dia hoje, né? Então, acho que isso é parte, sim, da nossa missão como cristãos. Muito obrigado, Tiago, por seus comentários, toda a exposição que você fez. Agradeço ao meu Frederick, que esteve aí na tradução mais de uma hora com a gente aí, todo mundo que participou, com seus comentários, sua presença. E bem, vamos encerrando por aqui. E é isso. Muito obrigado a todos. Depois a gravação vai ficar lá no YouTube, para a gente poder compartilhar também com as pessoas que não puderam estar aqui ao vivo. Tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Frederico, pela tradução. Espero que deu para entender tudo. Obrigado. Obrigado, Renan, também pelo espaço e pela sua mão.